Prefeito Mário César Costanaro, bom tê-lo aqui na programação da União. Quero novamente cumprimentá-lo pela presença aqui e por ser pontual. Bom dia. Bom dia, meu estimado amigo Batista Franco. É um prazer estar aqui na Rádio União com vocês todos, com essa audiência incrível que vocês têm, falando para o nosso povo de Toledo. Muito bem. Bom dia também ao meu amigo secretário de Comunicação, Márcio Pimentel, que também se faz presente aqui no estúdio da emissora. Ô prefeito, o senhor veio para conversar com a gente sobre várias situações. Evidentemente vamos abordar a parte delas, porque nem todas o tempo permite que a gente converse aqui, mas vamos começar, viagem amanhã para Brasília, é isso? Qual é a agenda de modo geral? Olha, especialmente amanhã em Brasília, é uma conversa com a EBSER. Uma conversa agendada pelo deputado Elton Welter, também com a Universidade Federal do Paraná. A EBSER é uma empresa brasileira de administração de edifícios hospitalares ligada ao Ministério da Educação. Nós vamos ter uma conversa com o ministro também, né, para iniciar os trâmites, né, de uma possibilidade da EBSER vir administrar o Hospital Regional de Toledo no futuro próximo. Muito bem. É uma notícia importante. A EBSER lá atrás foi citada por diversas vezes que poderia ser a gestora, depois muda aqui, muda acolá. Aí tivemos um problema de administração do Ideias e aí a UESP, a toque de caixa, assumiu, não é isso? A UESP tem desenvolvido um excelente trabalho nesse contrato emergencial que foi feito. Nós estamos acompanhando as várias cirurgias, exames que estão sendo feitos, terapias. Ela está a cada mês engrenando e acelerando mais os seus processos internos lá. Eu agradeço muito ao ESP por ter participado deste processo, por estar à frente dessa administração hoje em dia, mas nós temos um compromisso de buscar caminhos, né, para que a gente efetive uma administradora por um tempo mais prolongado. E um dos caminhos possíveis é a EBSER, esse objetivo maior da nossa viagem a Brasília. Perfeito, 7h22. Prefeito, no começo do mês, no dia 4 de julho, LH, foi um sábado. Então vamos puxar um pouquinho para o dia 3. Digamos que terminou o prazo para a liberação de emendas, ou enfim, dinheiro público de deputados, de senadores, governo federal, governo estadual para o município, para obras e várias iniciativas do governo Mário César Costanaro e Lúcio Demarque foram ditas que teríamos muitas obras, muitas coisas aqui. Parte desse dinheiro foi liberado, todo o dinheiro foi liberado, agora é com o senhor. Na verdade, exatamente, Batista, não é que foi encerrado o período para as emendas, mas foi encerrado o período para o início das obras, né? Que daí tem a questão da liberação. Você lembra que nós conversamos aqui sobre 200 milhões que nós tínhamos sido anunciado pelo governador Ratinho Júnior junto conosco em Curitiba para as obras. Olha, tem muita gente que não quer ver, Batista, mas Toledo está um canteiro de obras. Só do estado desse dinheiro que nós tínhamos colocado, nós já temos hoje 21 obras em execução, só desses convênios realizados esse ano no estado do Paraná. Nós temos mais cerca de 10 obras em processo de licitação agora. Então só aí já totalizam aqueles 200 milhões. Mais quase 20 milhões de obras do governo federal que estão acontecendo agora. Mais do que nós já fizemos no ano passado, Toledo entrou num ritmo frenético de construção de obras e essas obras estão espalhadas por todo o município, por todos os bairros, e a gente tem visto que tem muita coisa acontecendo. É claro que nós temos ainda muitas coisas a serem conveniadas. Nós temos mais um bom número de projetos que foram priorizados, que nós estamos aguardando aí a assinatura dos convênios e a liberação da CECID, por exemplo, que é a secretaria, e da própria SEAB, que são secretarias para que a gente licite novas obras, mas isso a gente está no aguardo, uma questão que não pode ser feita agora nesse processo. Algumas dessas obras que estão em licitação, por exemplo, essas obras que eu lhe falei, elas são feitas as licitações agora para iniciar depois do período eleitoral. Até porque depois daí que
pode ser feito o pagamento, no caso, né? Depois do período eleitoral. Agora, tem uma vacância aí nesses... Isso. Eu até poderia iniciar se a empresa segurar. Sim, exato. Você vai falar, eu banco aqui durante... Aqui e tal, e faço lá. Mas tem muita coisa acontecendo. Agora, muita coisa acontecendo e a cidade também se desenvolvendo numa dinâmica tão grande. E eu tenho falado sempre, a gente é sensível às várias necessidades que ainda tem de a gente seguir. Mas foram 1 ano e 7 meses de governo, Batista. Foram 1 ano e 7 meses de governo. No ano passado, em obras, nós avançamos aí por cerca de 14, 15 milhões. Esse ano nós já estamos ultrapassando, aí, se pegar esses 200, mais o dinheiro do governo do estado, em obras que estão acontecendo. Eu desafio qualquer gestão anterior que nesse processo, e não só por iniciativa, e a gente tem que ser claro, por todas as parcerias que estão sendo abertas entre as diversas esferas do governo, que num período tão curto tivesse sido realizado os projetos que foram realizados na nossa Prefeitura de Toledo, pelos diversos setores que tem ali, são diversas secretarias, é muita gente trabalhando, e muito também, Batista, nessa cooperação que a gente sempre fala com a iniciativa privada, com as lideranças políticas, com várias entidades que ajudaram também no feitio de projetos. Então hoje nós temos diversas obras acontecendo, muita coisa acontecendo, e isso se deve ao trabalho coletivo, a um trabalho de diálogo. Tem que ser reconhecido e valorizado o trabalho do nosso servidor público, o trabalho dos nossos secretários, dos nossos diretores, coordenadores, e também essa coparticipação que a gente tem junto à comunidade. Muito bem. Vamos falar de 2 obras específicas, que é o Eixão e a Ponte Estaiada, porque tem outras tantas obras que o senhor falou, tem CEMEIS, enfim, tem uma série de outras obras que estão em andamento. Tem a ponte Vamos começar pela ponte do Rio Marreco, que deu o que falar naquela oportunidade, porque é uma obra que foi iniciada no governo anterior, mas fizeram um projeto, foi aprovado, construída a ponte, mas sem cabeceiras. Não sei como é que isso pode ser aprovado, pode acontecer, mas não sou engenheiro, não sou político, sou jornalista. Bom, a ponte está quase pronta, prefeito? Olha, a ponte está em fase final. Não, a ponte está pronta, né? A ponte está. As cabeceiras, desculpa. Mas isso não é uma particularidade só da ponte sobre aquilo que nós encontramos, Batista. Nós encontramos a ponte em fase final de execução, porque ela tinha algumas questões de elétrica para serem discutidas, fechadas, que foram fechadas lá um pouco mais adiante dos meses que nós entramos na gestão, e tinha os projetos das cabeceiras que não existiam, que são as adequações e a ligação da ponte, por exemplo, a ligação à malha asfáltica do bairro, mas as cabeceiras, e não tinham sido feitas. Nós tínhamos todo um trabalho de priorização de projetos que nós tínhamos que mandar ao governo do estado, mas esses projetos que a gente se surpreende que não existiam, e ela agora está podendo ser executada. Assim como aconteceu em São Luís, por exemplo. Nós tínhamos lá os projetos galerias, os emissários, que tinham sido iniciados, mas que tiveram que ser parados porque não tinham licenças ambientais, e os projetos tiveram que ser refeitos porque eles afetavam a nascente existente. Nós terminamos na nossa gestão, refizemos o projeto, fizemos licenciamento ambiental e fechamos agora a questão do emissário 1 e emissário 2 lá em São Luís do Oeste. Então você vê que são particularidades que a gente enfrenta no dia a dia e que nós enfrentamos e resolvemos. Certo. Antes de falarmos do Eixão e da Estaiada, e posso te falar... Tem um lixão também, preciso te perguntar como é que é o aterro sanitário. Fala lixão, é o linguajar popular. O aterro sanitário também veio com um problema. Como é que está lá? O senhor sabe, prefeito? Olha, nós tivemos os problemas que tiveram lá, e agora nós estamos em todos os processos administrativos e fases para que a gente possa efetuar obras que corrijam definitivamente os problemas que lá nós tínhamos, né? Tem alguns projetos que estão em fase de execução para depois a gente fazer as licitações necessárias, com o projeto de uma nova lagoa e a questão da célula também para que a gente entre lá. Sobre a ponte estaiada, nós temos o edital colocado na praça, já está publicado, e ele deve abrir uma licitação diferente, uma RDC, a gente faz a execução do projeto, do anteprojeto, as empresas entram fazendo os projetos, então é um projeto mais prolongado, um projeto mais complexo. No começo de outubro é a abertura do edital. E o grande eixão, o Eixão de Desenvolvimento, a abertura do edital, que também já está publicado, é agora para o final do mês de julho já, ele deve ser aberto o edital.
Muito bem. São 7h29. A conversa... Já mudou, né, Wagner? 7h30. A conversa com o prefeito Mário César Costenaro nesta manhã. Se você for educado, você pode mandar mensagem aqui, ó, 3 vezes o 9248035. É o contato da Rádio União. O prefeito está aqui, claro, também para ouvir a população toledana. Prefeito, agora, antes... Quando eu anunciei o prefeito estar aqui, um ouvinte mandou uma mensagem, nós precisamos tratar desse assunto também. Antes, deixa eu dizer aqui, ó, o link é com a Graciela, Marcião. Estamos sem Face hoje, só YouTube. O Beto Inácio, que é seu diretor, está ouvindo. O Carlos Sá, que é presidente do Toledo Futebol Clube, está te ouvindo, parabenizando pelo trabalho, né? Isso aí. Bom, é o seguinte, pede para o prefeito se estão mexendo com tampar buracos. Inclusive, nós levantamos essa questão também, falamos ontem sobre isso, prefeito. Trecho Toledo-São Luís do Oeste e outras localidades. Como é que está isso? Tem verbas disponíveis? Começou a operação? Vai começar? Não tem dinheiro? Tem dinheiro? Vamos lá. Batista, nunca parou. Certo. Nunca parou. O que acontece é que o que a gente faz aqui, a gente faz de forma legal. E o processo legal é um processo realmente um pouco mais burocrático, um pouco mais demorado. Mas ela nunca parou. Outro dia nós demonstramos o que está sendo feito, por exemplo, no recap. A gente estava mostrando um fechamento de um buraco ali na Avenida Maripá. É feito fresamento, é feita a pintura, é colocada a massa, é feito o rolo, a gente faz a compactação, e tudo para se fazer isso são precisos projetos. A gente faz alguns paliativos em algumas vezes. Esses paliativos são aquelas coisas emergenciais para que a gente corra, para que solucionar questões de bairros onde tem menos tráfego. E algumas vezes também onde a gente precisa realmente fechar logo numa situação que está colocada. A gente tem algumas questões, por exemplo, a massa comprada, feita no processo de licitação, que foi uma empresa de fora que chegou, ela teve alguns problemas, nós não aceitamos, nós queremos qualidade, foram testados, a gente está no processo aí de refazer um novo edital, fechando essa compra. Mas nós estamos dispensando muita coisa para a Indur, ela não para. Agora, a cidade é grande, o município é grande, nós vamos fechando, nós tivemos lá várias estradas rurais que tiveram sistemas de tapa-buraco que estavam sendo feitos, mas existem tantas outras que também precisam chegar. Nós temos um tamanho de braço, nós temos um tamanho de recurso, não dá para atacar tudo ao mesmo tempo, e a gente vai trabalhando por região e com alguns critérios que vão levando. Agora nós não esquecemos de ninguém e nós vamos chegar. Hoje, por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho muito importante lá no 41. Lá no 41, o primeiro processo que nós estamos fazendo agora é um processo de contenção de águas. Porque nós fizemos linha São Salvador, toda a recuperação asfáltica daquela pavimentação, linha São Salvador até ali o Cerro da Lola. Estamos fazendo agora de General Osório até o Cerro da Lola, e aquele trecho para frente nós estamos fazendo um trabalho agora que está se mexendo na questão para evitar que a água venha tanto para a pista. A gente está jogando um material lá para melhorar as condições de trafegabilidade, mas no mesmo momento estamos fazendo um projeto lá de São Miguel, Novo Sarandi. Aí a gente vai trabalhar, né? Termina aqui, vai para lá, termina o projeto aqui depois, e são investimentos altos que nós estamos fazendo. Lá na São Salvador, por exemplo, foram 2.800.000 reais investidos. A estimativa agora de investimento em Cerro da Loura, General Osório, são mais 2.200.000. No ano passado nós fizemos 3 quedas. No ano passado nós fizemos Novo Sobradinho. Então fizemos a linha Santa Terezinha. Não para, Batista. O trabalho é feito, ocorre, agora surgem, vem as chuvas, tem condições de asfalto que foram feitas em outras épocas que não foram com uma qualidade um pouco diferente. A gente vê o desgaste de muitas vias e a gente vai trabalhando. A dinâmica é muito grande. A gente tem tentado trabalhar e a gente busca, o foco é exatamente esse, Batista, a questão da legalidade. Esse processo da legalidade, alguns podem não querer, mas aquelas pessoas que trabalharam com a gente, acreditaram no nosso trabalho, acreditaram muito pela retidão que nós temos. Às vezes esse processo pode ser um pouquinho mais demorado, mas ele chega com um serviço um serviço de mais qualidade e um serviço que a gente sabe e tem a certeza que está sendo feito dentro dos processos legais que são exigidos. 7h34, o que o prefeito Mário César Costenaro está levando ao ar
essas informações e a análise dele também da administração, é de que não há jeito brasileiro na administração, né? Como o povo dá um jeitinho, não dá, né, prefeito? Não dá para ser, tem que ser responsável, né? Como eu lhe falei, Batista, em alguns casos e poucos casos a gente trabalha com questões paliativas, que são aquelas soluções mais urgenciais e mais emergenciais. E mesmo assim a gente não consegue atingir a todo. Mas o ideal é seguir no processo que a gente segue, com o trabalho, com os projetos sendo realizados, o trabalho que a Enduro desenvolve com o trabalho de qualidade e que a gente tem que fazer. Aconteceu, por exemplo, no acesso de São Luís, que você falava, nós fizemos ali um trabalho rápido, devido a uma emergência, uma urgência que tinha que ser feito, mas por uma questão de compactação, umidade na época da execução, nós está sendo refeito o trabalho agora. Tá certo. 7h35, prefeito, hoje nós trouxemos aqui, já antes do senhor chegar, uma situação que também é nova para o prefeito, me parece, mas enfim, que é justamente o rompimento do contrato com a sociedade rural. Nós ouvimos o município com o secretário Rodrigo Souza e ouvimos a sociedade rural pelo seu representante neste ato, que foi o advogado o Jackson Wagner. Como é que o município se posiciona diante dessa situação? Olha, essa é uma questão que tem que ser tratada com a maior serenidade possível, ante até as instituições que estão colocadas aí, a sociedade rural, a prefeitura. Nós temos acompanhado que já na gestão passada, o advogado Dr. Nelvio já tinha dado um parecer sobre favorável à questão do rompimento de contrato ante algumas questões que não estavam sendo seguidas. Este ano, ou nesta gestão, foram feitas várias notificações a respeito de questões que precisavam ser regularizadas. Foi tomada essa medida agora, mas tudo agora vai dentro daquele processo que eu te falo. É bom diálogo, sereno, para que a gente entenda. O que nós estamos buscando, Batista, é uma organização administrativa, uma reestruturação do local, para que a gente possa fazer um novo chamamento e com a participação, inclusive, da sociedade rural ali à frente. Mas são questões que estão sendo discutidas agora, está entrando também no campo jurídico. Eu tenho certeza que são pessoas todas de boa fé, que vão ser tratados com o maior respeito, não tenho dúvida. 7h37, essa questão me parece da sociedade rural, eu falava antes, e o prefeito pode discordar, não tem problema nenhum, nós temos a lealdade e liberdade para isso, é preciso haver o interesse de todos, né, do município e da sociedade organizada, para que haja uma exposição. Até eu falava, mas o município de Ouro Verde, São Pedro, os municípios, né, no plural, de Assis Chateaubriand, Marechal Rondon, organizam. São outras realidades e outros comandos, né, prefeito? Primeiro, existe sim implicação a respeito da questão da exposição, mas tem muita mais coisa ali, tem o trabalho que é feito, tem outras questões que são colocadas ali, tem o pessoal da ecoterapia também ali, tem tantas questões que são colocadas. O que é importante é compreender contexto. Eu já lhe falei outras vezes aqui, eu falo novamente, que eu costumo muito pensar análise contextual das questões, análise do todo, de todos os passos que foram dados no passado, aquilo que se chegou, dos compromissos que se tinham, se foram firmados, se foram cumpridos, se não foram cumpridos, até se chegar no momento. Agora, é necessário muita serenidade nessa hora para que a gente possa avançar com calma e que a gente atinja o bem para todos. Tá bom. Alguma outra observação que queira fazer, prefeito? Olha, tem muita coisa acontecendo, né? Tem coisas que às vezes não aparecem, são as que, por exemplo, a reforma na UBS de São Luís, como é importante a gente estar chegando lá. A gente fez uma drenagem que era um problema histórico agora em Vila Nova, há muitos anos sendo colocados, a gente está fazendo agora nessa gestão. Fizemos a iluminação do Parque dos IPs ali na Paulista. Quanto tempo foram investidos mais de R$1,5 milhão de reais nisso? São trabalhos às vezes de manutenção que vão seguindo, né, que a gente falava, não são trabalhos definitivos ainda, mas a recuperação do Parque Frei Alceu, fizemos algum trabalho de recuperação na Sangapanabi, ainda não é o projeto final, ainda não são aquelas questões que definitivas, mas são questões
de manutenções diárias que vão ocorrendo. Eu volto a lhe dizer, Batista, a dinâmica da cidade é muito grande, mas a gente vai trabalhando com muito critério em várias áreas. Como é importante a gente ver o CER sendo construído, o Centro Especializado de Recuperação, lá na Copagro. São mais de 8 milhões de reais investidos numa obra do governo, junto com o governo federal. As várias pavimentações, hoje são mais de 23 milhões investidos em obras de pavimentação rural, agora, neste momento, sendo executado em Toledo. Com a Recap, você falava do tapa-buraco, nós também fizemos vários recaps no ano passado, na Paulista, fizemos aqui na região mais sul, ao leste aqui, do centro de Toledo. Nós estamos com mais de 10 milhões, 12 milhões de recaps sendo executados agora. Começamos agora pela Maripá, outro dia, eu não sei se você acompanhou. É toda uma área que necessita, a gente precisa fazer nessa área, começar por o processo, por exemplo, de execução das rampas de acessibilidade, pensando numa cidade inclusiva. Aí as pessoas vão ver lá, trabalhando nas rampas, depois vem todo o recap na Maripá. Quer dizer, é muita coisa sendo executada. Nós temos aí os 4 CMEs que eu já lhe falei na última vez, em andamento, correndo, 2 deles do Estado, um deles com recurso da nossa educação e um com recursos do governo federal. Tem a Casa da Mulher também. São 2 casas da mulher, a Casa da Abrigo e a Casa da Mulher Paranaense, que está acontecendo neste momento. O 7 lá do Grande Panorama, novo centro de terceira idade que está acontecendo lá. Fizemos recuperações nos 2 centros de terceira idade, tanto no Copagro quanto no Pioneiro. Ainda não é a reforma definitiva na obra do Pioneiro, mas colocamos a piscina a voltar a funcionar, duplicamos, mais que duplicamos a questão de atividades. Lá eram mais ou menos 250 inscritos, hoje nós estamos passando de 500, chegando a 600, e em cada um sendo atendidos. Nos nossos centros de desenvolvimento humano, os projetos de cursinho, os projetos das nossas várias atividades que são realizados nos nossos centros da juventude estão ocorrendo. A cidade está numa dinâmica extremamente importante. Quer dizer, é coisa e coisa para ser falada aqui, Batista. São muitas obras acontecendo, espalhadas por toda. E aí você resolve uma drenagem no Xaxim, aí você resolve lá em Vila Nova, como eu lhe disse, você está fazendo obras de recap aqui e ali, e vão surgindo novas demandas, e a gente tem que saber que essas novas demandas também são necessárias, e a gente vai colocando no planejamento e vai estabelecendo critérios para que elas sejam resolvidas. Prefeito, o tempo acabou, tem que fazer 2 observações, uma política e não uma administrativa. Vamos primeiro para a administrativa. Esses dias eu conversei aqui com o secretário de Finanças, o Balnei Rota. O limite prudencial do município está quase no seu limite, até por conta da diminuição da arrecadação. A última foi por conta do IPVA, né? Como é que está isso? Importante que a gente diga, não é que a receita cai. No caso específico do IPVA, houve realmente uma redução de mais de 25 milhões, mais de 25 milhões que foram tirados do orçamento. Isso vem em retorno de outra forma. A velocidade de crescimento da receita diminui. E a despesa, questões aí de você vê guerra, você vê questões salariais, a gente deu ganhos. Deu ganhos para o pessoal do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, isso, né? Isso, os diversos gastos, a inflação vem aí, aumenta os gastos, a gente tem que fazer uma contenção. Nós tivemos uma redução agora no último mês, nós estávamos com um pouco mais de 50, baixou para 49, mas a gente vai nesse controle. Agora nós contratamos muita gente, contratamos muitos professores que faltavam no ano passado, contratamos mais de 450 professores, 350 desses professores eram professores novos que necessitavam estar em sala de aula, aumenta a matrícula, mas também tinha um déficit que já vinha de outra gestão, e nós tínhamos que colocar, e ainda assim nós temos vagas que precisam ser cumpridas. Então nós estamos fazendo esse controle muito cuidadoso entre receita e despesa, para que a gente possa avançar com bastante equilíbrio. Tá certo. Legislativo, está pensando como é que o prefeito vai se posicionar para a nova eleição? Que agora tem a escolha da nova mesa, né?
E daí? Olha, eu tomo muito cuidado nessas conversas entre legislativo e município. Outro dia eu não costumo interferir muito no processo legislativo, inclusive da forma como ela está sendo conduzida, né? Outro dia eu ouvi o presidente falando sobre as pontes de madeira, os pregos que foram utilizados. Eu gostaria até de reforçar, colocar aqui, e utilizamos mesmo, porque nós não estamos deixando nada sem manutenção. Aquilo que é preciso de manutenção, nós estamos correndo para fazer e não queremos deixar estruturas ficarem em estado nos estados nos quais nós recebemos. Mas eu tenho cuidado em dizer isso, porque é apenas uma resposta que eu acho que é necessária, porque reforma de ponte de madeira é necessário madeira e prego, né? Agora, outras questões, nós temos o nosso grupo de base, o nosso grupo segue unido. Nós tínhamos uma situação que era uma situação já consolidada no início da gestão. Nosso grupo tinha nove vereadores eleitos, e os grupos oposicionistas tinham 10 vereadores eleitos, né? No processo hoje de aproximação e construção de diálogo, hoje nós estamos com 11 vereadores de base, e esses 11 vereadores de base, eu não tenho dúvida que irão, numa discussão muito democrática, escolher realmente o próximo presidente da Câmara para a composição da mesa, para a composição das comissões, para as comissões futuras. O que eu não tenho dúvida é que nós temos um grupo hoje que tem, claro, os seus posicionamentos, mas que está andando de uma forma firme e de uma forma sólida. Eu espero que isso continue, né? Nós temos as eleições que vão passar por agora, a Câmara ainda chega lá mais para o outro período, mas são conversas que estão sendo... mais para o ano que vem, né? Mas nós temos, é claro, vários vereadores com legitimidade postulando essa Câmara, o lugar é para um só, né? E com certeza vão chegar numa conversa democrática, numa conversa tranquila. Não, a eleição é agora, né, Márcio? A eleição é em dezembro. Eu me perdi um pouco no tempo, mas é agora. É porque a gente passa, né? A gente ainda tem um período da eleição para deputado, o segundo turno provavelmente para presidente, para o governo, depois a gente chega... Mas para a Câmara de Vereadores é agora. Isso, tem todos esses ajustes e essas questões, mas eu estou muito tranquilo, eu confio muito nos vereadores que nós temos na base. São vereadores que estão trabalhando de uma maneira muito efetiva junto com a administração. Nós não temos dificuldades nesse processo e eu tenho certeza que eles terão a lucidez necessária para, né, escolher entre os pares. Tá certo. Prefeito, terminou o tempo, história, tem bloco atrasado, o Wagner já está vermelho lá, a gente tem tantas outras coisas, temos o festim que está para 50 anos hoje. De festim. Falei para o secretário... Todos convidados. Leve quem criou a logo do festim, o Vitor Beal, né? Estará lá. Parece que o Totti também vai interpretar a música que foi a primeira conquista de alguém no festim, que é de autoria do Zé Salles, né? José Salles, irmão do nosso chefe de gabinete. Alguma coisa eu sei também. Obrigado, boa viagem, tá? Obrigado, Batista. Nós vamos ainda amanhã, tem muito trabalho sendo feito, estamos trabalhando bastante, estamos projetando bastante, estamos executando bastante, mas temos, eu volto a lhe falar, a sensibilidade que há muita coisa por fazer nessa tão dinâmica e bela cidade de Toledo. Obrigado aos seus ouvintes, obrigado a você pelo espaço. Obrigado ao prefeito Mário César Costanaro, ao jornalista, meu amigo, colega, parceiro, o Márcio Pimentel, o seu Rodrigo Ilandim também ouvindo, dona Salete Silva. A gente passa as demandas depois aqui pro pessoal, tá bom? Até já.